prisão que acabou de ser efetuada, acabou de ser decretada e acabou de ser efetuada por ordem de ministro do STF, gente, tá? Esta decisão chocou o Brasil inteiro, gente, tá? E é claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes. E Lula da Silva acabou de ser traído e apunhalado pelas costas, gente, tá? A informação que acaba de ser confirmada é que o Lula acabou de ser traído, apunhalado pelas costas e tá um desespero no Palácio do Planalto por causa dessa traição que vai custar muito, mas muito caro para o Lula. Além dessa informação, também tem jornalista que acabou de soltar uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Jornalista acaba de confirmar, acaba de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou trazer também essa informação completa aqui nesse boletim também para todos vocês. E Donald Trump, o Lourão, o presidente dos Estados Unidos, que acabou de humilhar Lula da Silva sem dó e nem piedade, gente, tá? E é ainda sobre o caso Hamas, gente, tá? Donald Trump acaba de escorraçar, humilhar, detonar Lula da Silva como eu nunca vi antes, gente, tá? E dessa vez o Lula sentiu. Basicamente é Trump que acabou de declarar guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes. E agora, neste exato momento, acabou de sair aqui uma notícia sobre delação que abalou as estruturas de Brasília, e é sobre o escândalo do caso Master, escândalo Daniel Vorcaro, ex-presidente do BRB. Sim, gente, tá? Explodiu uma bomba sobre delação. A delação tão temida acabou de explodir. Eu vou trazer também ela nos mínimos detalhes para todos vocês. Gente, além dessas outras várias informações, é uma pancada atrás da outra, impressionante, gente, tá? A quantidade de notícias bombásticas que explodiram em Brasília. E é claro, você vai ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Rapidinho, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, até mesmo para você, caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha, explode o máximo possível que vocês puderem. Agora, gente, tá direto de Brasília, há poucos instantes, o Flávio Bolsonaro acaba de confirmar que no que depender dele, o Jorge Messias nunca vai chegar naquele STF. Flávio Bolsonaro declarou que vai votar contra a indicação de Jorge Messias ao STF e afirmou que há uma grande insegurança entre senadores diante do cenário atual do governo Lula e das decisões do Supremo. Desceu a lenha no Lula e no STF, vejam só. A votação, a sabatina e depois a votação do indicado ao Supremo Tribunal Federal, né, o senhor Jorge Messias. Então, cada um deu um pouquinho da sua palavra ali, declarou como é que ia votar, e aí o combinado, cada um vai votar conforme a sua consciência ali. E hoje o votação para o partido? Não, eu dei só meu ponto de vista, já tenho declarado publicamente que eu voto contra, apenas reforcei o que eu tenho dito publicamente, mas nada além disso, cada um vai ficar à vontade para votar como entender ali que é melhor. Vai aparecer a votação, então, eu sou suplente na CCJ, então eu pretendo ir na sabatina e também, obviamente, depois no plenário, presencialmente, enfim, tá lá no momento da votação. E pode ser rejeitado? Não, eu acho que tá em aberto, né? O voto é secreto. Eu percebo uma insegurança muito grande de muitos senadores aqui na casa, com relação ao momento que o governo vive, com relação aos excessos do Supremo, né, com relação à véspera de eleição. Isso tudo vai pesar, obviamente, na hora de os senadores escolherem se votam sim ou não, o que vai além apenas do perfil dele e da conversa que ele tem tido individualmente com os senadores. Gente, tá resumindo o que o Flávio Bolsonaro disse, é que a vida do Jorge Messias de hoje para amanhã não vai ser nada fácil. E agora, gente, Alexandre de Moraes, ministro do STF, fechou, foi para desesperado, furioso, partiu para cima do
Alessandro Vieira. Vocês acreditam numa coisa dessa, gente? Tá? Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Agora, ele é o perseguido. O senador Alessandro Vieira anuncia que está sendo processado pela família de Alexandre de Moraes. O processo de intimidação em relação à minha atuação por parte dos ministros do Supremo continua. Tá aqui, gente, vejam só. O processo de tentativa de ameaça, de intimidação com relação à minha atuação por parte dos ministros do Supremo continua. Recebi agora aqui a intimação, a família do ministro Alexandre de Moraes, do escritório Bastos de Moraes, aquele dos 129 milhões de reais no contrato com o Master, está me processando por dano moral. O que eles alegam falsamente? Que eu teria dito que esse escritório recebeu dinheiro do PCC. Eu não disse isso. Em nenhum momento. Isso está gravado, está filmado. O que eu disse, repito, é provado e confessado, é que eles receberam sim cerca de 80 milhões de reais do Banco Master, que hoje nós sabemos era um grupo criminoso. Essa é a verdade dos fatos. E a intimidação, a tentativa de através de processos com o estrangeiro, não vai parar o nosso trabalho, que é um trabalho que é feito no interesse dos brasileiros, que merecem viver num país onde a lei seja igual para todos. O processo de tentativa de ameaça, de intimidação, gente, com relação a... Saiu aqui matéria, tá, no Metrópolis, sobre essa informação. A família de Moraes pede indenização de 60 mil reais. Então não só acionou na justiça, que é uma indenização. Eles estão precisando de muito dinheiro, tadinho. Alexandre de Moraes e a esposa estão precisando de muito dinheiro. Ainda querem indenização de 60 mil. A esposa e filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entraram com um processo por danos morais contra o relator da CPMI do crime organizado, Alessandro Vieira, e pedem 60 mil reais em indenização ao ter dado declarações que associam o escritório de advocacia Bastos de Moraes, chefiado por Viviane Bastos de Moraes, ao primeiro comando da capital, por ter associado, supostamente, o escritório, a família, ao PCC. O parlamentar foi notificado nesta terça-feira e afirmou que a ação é uma tentativa de intimidação. Então, a família Bastos Moraes, que está precisando de muito dinheiro, né, gente, tá? Quer indenização, quer mais dinheiro. Quer 60 mil reais de indenização contra o Alessandro Vieira, que recentemente pediu o indiciamento contra Alexandre de Moraes. É o poste mijando no cachorro, né, gente, tá? E agora, gente, tá? Donald Trump simplesmente acaba de humilhar Lula da Silva, e Lula da Silva teve que voltar atrás e basicamente se ajoelhar e pedir perdão para Donald Trump. É inacreditável, gente, tá? Gente, caso Ramagem, tá aqui, voltando, né, o caso Ramagem. PF volta atrás e decide devolver credenciais a agentes dos Estados Unidos. Ou seja, o Lula percebeu que não é uma boa ideia comprar briga com o pitbull de Donald Trump e recuou. Viu que realmente os agentes do Trump não fizeram nada de errado, não cometeram nenhum crime aqui no Brasil e vai fazer aquilo que nem deveriam ter feito anteriormente. Resumindo, gente, tá? É Donald Trump humilhando Lula e Lula voltando atrás da sua decisão. Ah, Fabiana, mas por quê? Lula da Silva recuando, voltando atrás, se redimindo, basicamente pedindo perdão ao governo Donald Trump. Por quê? O Lula não dá ponto sem nó. Tudo que ele faz tem um porquê, tem um objetivo. E a palavra que define essa decisão do governo Lula é desespero. Vocês vão entender, assistam. Porque a Polícia Federal decidiu nesta segunda-feira devolver as credenciais de um agente americano que foi inicialmente punido como forma de resposta à expulsão do delegado brasileiro Marcelo Ivo, que atuou na detenção de Alexandre Ramagem. Naquele caso, então, envolvendo o ex-deputado preso na Flórida, em Orlando, na Flórida, dias atrás, e que acabou tendo toda uma reviravolta que a gente acompanhou muito de perto. Basília, traz pra gente, então, as suas informações. Boa noite, bem-vinda.
Oi, tudo bem? Marina, Celso, a informação que a gente traz aqui em primeira mão é de que o governo brasileiro decidiu devolver as credenciais de um agente americano que inicialmente foi punido depois da expulsão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, dos Estados Unidos. Essa informação acaba de chegar aqui a nós do SBT News. Foi avaliado que era caso de olho por olho, dente por dente, de devolver essa medida de expulsão dos Estados Unidos na mesma proporção. É porque até então a PF havia retirado as credenciais de 2 agentes, então agora limitou a uma pessoa apenas, um único representante do governo de Donald Trump, que inclusive já até deixou o Brasil na semana passada após determinação do Itamaraty, em nome do governo brasileiro, que evocou o princípio da reciprocidade. Então houve entendimento de que, como o governo dos Estados Unidos acabou expulsando um delegado da Polícia Federal brasileira, não caberia a retirada das credenciais de 2 agentes americanos. Então, um por um. Agora você tem um agente americano punido, ele não mora mais no Brasil, não trabalha mais aqui, e hoje, por decisão da cúpula da Polícia Federal, um outro agente americano que inicialmente havia perdido as suas credenciais foi reabilitado. Foi reabilitado, gente. Eu achei interessante esse comentário aqui em cima, gente, tá? Se isso realmente aconteceu, essa já pode ser considerada a maior vergonha e a maior arregão, gente. Lula arregou para Donald Trump. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? O Lula acabou de arregar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação que gerou pânico e desespero em Brasília. Aqui agora, neste exato momento, tem autoridades que estão desesperadas com essa informação aqui. Ex-presidente do BRB, tá, gente? Aquele ex-presidente do BRB, que segundo a Andresa Matais, lá do Metrópolis, esteve em reunião com Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, lá na casa do Daniel Vorcaro. Quem não se lembra da Andresa Matais, lá do Metrópolis, revelando para o Brasil inteiro que, segundo fontes, aconteceu reunião deste presidente aqui, desse que está aqui do lado, ex-presidente do BRB, que está preso agora por ordem do ministro André Mendonça. Ele está na cadeia, tá? Esse aqui teve reunião com Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, lá naquela mansão luxuosa do Daniel Vorcaro, gente, tá? Isso aqui saiu na imprensa aí alguns dias atrás. Então, este aqui que estava em reunião com Alexandre de Moraes na casa do Vorcaro, ele acaba de revelar que tem interesse em delatar. Tá, gente, tá? A defesa disse para o André Mendonça, ó, tá aqui, ó, ex-presidente do BRB tem interesse em delatar, diz defesa a Mendonça. A defesa dele acabou de revelar para o André Mendonça que ele quer delatar, que ele quer entregar tudo, quer entregar todos. Agora pensem, gente, tá? Ele quer delatar. Ele que esteve em reunião com Alexandre de Moraes, lá na casa do Vorcaro, gente. Imaginem se esse homem decide abrir o bico e revelar o teor daquela reunião. Por que aquela reunião aconteceu? Se realmente aconteceu, né? E aí, gente, será que ele vai abrir o bico e vai entregar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes para o ministro André Mendonça? Será, gente? Ele quer delatar. O homem está preso, gente. Ele quer sair da prisão. As pessoas, quando estão presas em cárcere privado, elas são capazes de qualquer coisa para sair da prisão. Um exemplo, o Mauro Cid. O Mauro Cid, ele vendeu a alma pro capiroto para que ele não continuasse preso. Foi lá, delatou, né? Entregou todo mundo, foi um X9, muita mentira, mudando de versão várias vezes, aquela delação fajuta, mudou de versão várias vezes, inclusive foi criticado pelo ministro Luiz Fux, mas eles usaram aquela delação fajuta para condenar meio mundo, né, do 8 de janeiro. Agora aqui, e aí, gente, tá? Se o cara que se reuniu com o Alexandre de Moraes e o Vorcaro decide abrir o bico e revelar o motivo daquela reunião, o que é que aconteceu naquela reunião, qual foi o assunto abordado naquela reunião, aquela reunião aconteceu, e aí? Imagina se esse homem abre o bico e revela tudo. Tá aqui, gente, tá? Brasília não dorme hoje, tá? Tem gente desesperada. Tem gente que tá se descabelando. A defesa do ex-presidente do Banco Central, Paulo Henrique Costa, comunicou
ao ministro do STF, André Mendonça, que seu cliente tem interesse em contribuir para as investigações do caso Master, possivelmente por meio de uma colaboração premiada. O pedido é desta segunda-feira. Para uma eventual delação, os advogados pedem que haja a transferência para uma unidade que possibilite o sigilo das comunicações entre defensor e possível colaborador. Então, assim, primeiro ato dele, eu quero transferência, eu quero sair daqui e ir para outra prisão para que lá eu possa conversar com os meus advogados sem ser vigiados. Essa foi a primeira exigência que ele fez para o André Mendonça, porque ele quer delatar. O complexo penitenciário da Papuda, nesse sentido, não atenderia à necessidade. O documento traz ainda as condições para a celebração do acordo. Primeiro, a voluntariedade do candidato em colaborar. Segundo, uma avaliação técnica quanto à possibilidade de eventuais relatos e fontes de prova atingirem patamares suficientes para referida candidatura. E terceiro, uma tomada de decisão esclarecida do candidato, tanto quanto aos requisitos legais, como quanto aos vetores que podem levar à perda do acordo. Ou seja, muita coisa tem que ser conversada ainda, acordos têm que ser feitos, não é assim de uma hora para outra, mas a primeira exigência já foi feita. Eu quero sair daqui, me manda para outra prisão, porque lá eu preciso conversar de forma mais discreta com os meus advogados. Foi ali o primeiro pedido ao André Mendonça. O André Mendonça tem que analisar para ver se ele realmente vai acatar esse pedido e se o André Mendonça tem interesse na delação aqui do cara que, segundo a Andresa Matais, no Metrópole, se encontrou, teve reunião secreta com Alexandre de Moraes lá na residência luxuosa do Daniel Vorcaro. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui agora para vocês a notícia que o Lula não gostou muito. Lula tá furioso aqui com essa notícia, tá? Nova pesquisa Genial Quest. Cleitinho lidera em todos os cenários, primeiro e segundo turno, em Minas Gerais, para desespero do Lula e para alegria do Flávio Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? Que notícia maravilhosa. O senador Cleitinho aparece à frente na corrida ao governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Genial Quest divulgada nesta terça-feira. Próximo do bolsonarismo, Cleitinho diz ainda não ter decidido sobre sua candidatura. Ele não decidiu ainda, tá? No cenário que considera 10 nomes na disputa, ele tem 30% das intenções de voto. E o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil, aparece em segundo, citado por 14% dos entrevistados. Aí, gente, então nas pesquisas o senador Cleitinho está na frente. Está à frente para desespero do Lula. Mas e aí, na opinião de vocês? Vamos aqui para o quadro Opinião dos Inscritos, gente, tá? E aí, vocês acham que o senador Cleitinho deve deixar o Senado Federal e concorrer ao governo de Minas Gerais? Ou ele deve ficar quietinho lá no Senado, né? Que a gente vai precisar dele lá no Senado Federal? Será que tem algum outro candidato à altura do senador Cleitinho que possa vencer em Minas Gerais? E aí, gente? Coloca aqui a opinião sincera de vocês. Na sua opinião, para onde o Cleitinho deve ir? Deve continuar no Senado ou deve disputar o governo para ser governador de Minas Gerais? Quero ver a opinião sincera de vocês. E agora, gente, acabou de sair aqui notícias sobre prisão, inclusive a segunda informação, gente, é tanto dinheiro, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas eu vou trazer as duas informações a partir de agora para vocês. A primeira, essa que está aqui na sua tela. PF prende foragido internacional com extradição autorizada por ministro Alexandre de Moraes. Por determinação do STF, a prisão foi decretada e a prisão foi efetuada. Tá aqui, ó. A Polícia Federal prendeu na noite do último sábado em Ilhabela, no litoral de São Paulo, um foragido internacional que era procurado pelas autoridades estrangeiras por tráfico internacional de entorpecentes. Ervin Mata estava no Brasil e teve sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para fins de extradição. Era para prender e extraditar, mandar de volta para o país de origem.
O homem foi preso dentro de um estabelecimento comercial. A ação contou com o apoio de adidos da Polícia Federal no Paraguai, da Delegacia da Polícia Federal de São Sebastião e da Polícia Militar. Após a captura, o indivíduo foi encaminhado à unidade da Polícia Federal e permanece à disposição da Justiça brasileira, aguardando os trâmites do processo de extradição, gente, tá? De acordo com a Polícia Federal, o Ervin Mata é alvo de investigação internacional conduzida com a cooperação de agências como a Eurojust, Europol, além das polícias da Bélgica, França, Holanda, Alemanha, Colômbia e Brasil. Boa Bisca não deve ser, né, gente? Por ser procurado dessa forma, com certeza era um criminoso da mais alta periculosidade. E agora essa aqui, gente, essa busca e apreensão que aconteceu, eu tô perplexa. É tanto dinheiro que eu tô chocada. Operação Mari Liberum, né, o Liberum. Receita Federal apreende 350 mil dólares. Gente, é muito dinheiro. E 1 milhão com auditores, ao que tudo indica, corruptos. Gente, olha o tanto de dinheiro. Eu tô chocada com isso aqui. A Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira a Operação Mari Liberum, Mar Livre, né, em tradução livre, que mira um esquema bilionário de facilitação de contrabando de descaminho de mercadorias do Porto do Rio de Janeiro. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e repartições públicas. Meu Deus. A ação, que contou com o apoio de Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Ministério Público Federal, da Corregedoria da Receita Federal, desbaratou uma associação entre servidores públicos da Receita lotados na alfândega do Porto, empresas importadoras e despachantes aduaneiros para facilitação de contrabando e sonegação fiscal, com a liberação de containers de produtos sem a devida fiscalização mediante o pagamento de propina. 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários estão afastados do cargo. Gente, 17 auditores fiscais afastados. Gente, eu não tô acreditando nisso aqui. Vocês têm noção, gente, o quanto é difícil um concurso público para se passar para ser um auditor fiscal, ganhando aí, sei lá, 15, 20 mil reais? Precisa. Gente, você aí tem um salário lá de 15, 20 mil reais. Pra que isso aqui, meu Deus do céu? Tanto que é difícil. Eu já estudei muito para concurso público. Auditor fiscal é um dos cargos mais difíceis da face da terra. O cara tem que ser muito crânio, muito inteligente. Aí o cara se prepara por anos, faz uma prova dificílima para depois terminar com isso aqui, gente. Meu Deus do céu. É muito dinheiro. Olha aqui o tanto dinheiro apreendido, gente. Tem imagens aqui para baixo que eu não posso nem rolar, porque é bebida caríssima, gente. Vinho, bebida de luxo. 358 mil dólares. Gente, garrafa de vinho caro. Meu Deus do céu, gente. É isso que me deixa mais consternada. Como é que um ser humano que se prepara por anos a fio para fazer uma prova, para ser um auditor da Receita, que ganha aí, eu creio que hoje, o salário de um auditor, gente, coloca aqui embaixo se vocês estão mais atualizados do que eu, porque tem muito tempo que eu não vejo isso. Mas da última vez que eu vi era cerca de 15, 20 mil, dependendo do estado. É muita grana. Por que se sujeitar a isso? Perder o cargo, meu Deus. Um jornalista que está lá em Brasília, está lá dentro do Congresso Nacional. Jornalista acaba de revelar que Lula pode sofrer a maior derrota dentro do Congresso Nacional, mais precisamente dentro do Senado Federal, gente, tá? O clima é de desespero no governo Lula, porque, segundo informações da jornalista aqui dentro da revista Oeste, ela vai trazer aqui nos mínimos detalhes essa informação terrível para o Lula. Ao que tudo indica, Lula pode ser traído de última hora e o Jorge Messias pode ser escorraçado do STF, gente, tá? Lula, tá aqui, ó, Lula teme traição, tá? O Lula,
ao que tudo indica, vai ser destruído nessa sabatina com relação ao Jorge Messias. Assistam, gente, até o finalzinho, que a jornalista aqui da Revista Oeste estava lá dentro do Senado, contabilizou os votos ali, parece que o Lula vai ser traído. Vocês vão entender, assistam. Agora a gente fala da indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza, então, na quarta-feira, a sabatina de Messias. Ele é advogado-geral da União e foi indicado pelo presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo. E quem tem mais informações exclusivas para a gente é Berenice Leite. Muito boa noite, Berenice, seja bem-vinda. Conta para a gente como é que está a contagem de votos aí para aprovação de Jorge Messias. É possível ter alguma reviravolta, Berê? Boa noite. É possível ter sim uma reviravolta, viu, Paula? Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, nos últimos dias nós temos acompanhado algumas estimativas de que o Jorge Messias, nessa quarta-feira, pode chegar a ter até 47 votos. Mas nada como apurar direto na fonte, né? Hoje cheguei aqui bem cedo no Congresso, conversei com vários parlamentares, parte deles governistas, inclusive, oposição também. E olha, o que eu ouvi do senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe, é 46 votos. Jorge Messias tem 46 votos hoje, se essa sabatina acontecesse na segunda-feira. Agora, do outro lado, nós temos a oposição, Paula, e eles contabilizam ali de 25 a 28 votos. Mas tem um fator que pode fazer toda a diferença, e muita gente também tem cobrado um posicionamento de apoio, até mesmo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido dessa indicação do presidente Lula. A gente sabe que essa indicação tem se arrastado aí, já são 4 meses desde que essa indicação aconteceu. E olha, o que eu ouvi é o seguinte, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Rodrigo Pacheco estão articulando para que senadores de diversos partidos votem contra o Jorge Messias, chegando inclusive a 15 votos. Então, fazendo as contas aí, 28 mais 15, nós teríamos 43 votos contra Jorge Messias. E os governistas sabem desse risco, justamente pelo silêncio do Davi Alcolumbre, e é por isso também que o presidente Lula já convocou os seus ministros senadores para que sejam exonerados nessa semana, retomem seus cargos como senadores para poder votar e garantir, então, essa aprovação na sabatina marcada para quarta-feira. Inclusive, hoje, eu passei por um dos corredores, nessas imagens, agora vocês podem ver, olha só, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, já está com a plaquinha dele ali atualizada no corredor, o gabinete dele, então certamente vai votar na quarta-feira e participar da sabatina. Temos também a informação de que o Wellington Dias e o Camilo, né? Lá do Ceará, ele que é o ministro da Educação, também deve assumir ali esses 3 senadores, pelo menos, para garantir votos em Jorge Messias. Mais cedo, conversei também com o senador Jorge Seife, que falou justamente sobre essa articulação que Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre estariam aí trabalhando nos bastidores, né, conseguindo esses 15 votos. Traição, né? A gente está falando de traição, voto secreto, então não sabemos quem é que vai votar a favor ou contra. Vamos acompanhar o que disse, então, o senador Jorge Seife. Se só vinha a oposição contra, teremos de 25 a 28 votos contra. Agora, se realmente outros partidos também estão se levantando, como nós ouvimos aqui nos bastidores, então o Davi tem proximidade com vários dos senadores, nós sabemos, Rodrigo Pacheco também, até por terem sido, por ser presidente, terem sido presidente no caso do Pacheco. Então, se ele contar com alguns votos aí nos diversos partidos, não vou determinar um ou outro, mas nos diversos partidos, se ele contar com alguns votos e somarem aí uns 15, aí nós, com os votos da oposição, conseguiríamos aí fazer essa rejeição histórica, que, mais uma vez, não é nada contra o Jorge Messias, é pelo bem do Brasil. Pois é, a oposição, como vocês podem ver, a oposição está bastante otimista em relação a essa votação, a sabatina na quarta-feira, né? Na CCJ são 14 votos necessários e depois a maioria absoluta, então o Messias precisa atingir pelo menos 41 votos a favor para chancelar a indicação do presidente Lula. Agora, hoje também, o que eu fiquei sabendo aqui? Que o Lula, né, o presidente, já está mexendo seus pauzinhos também, sabendo que pode acontecer esses votos, né, esses votos, a tal traição que a oposição conta para poder derrubar, então, a indicação do presidente da República. Então, mais tarde, aliás, de manhã, o presidente Lula teve uma agenda com o senador Jacques Wagner, que é uma das lideranças aqui no Senado, né, dos governistas, e hoje à noite está marcado também um jantar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Otto Alencar. E não é só por ele ser o presidente da CCJ, Paula, mas também por ele ser do PSD. Nós estamos falando de um dos partidos com a maior bancada aqui dentro do Senado Federal. Então, é um partido que pode fazer toda a diferença. E Lula
Lula sabe que pode ser traído. Então, há um questionamento também do porquê Davi Alcolumbre já não havia aparado essas arestas com o presidente Lula, mas ao que tudo indica, isso não aconteceu. O silêncio dele diz muito, né? O não apoiamento incisivo em relação a Jorge Messias. Ele apenas marcou a data. Agora vamos acompanhar, né? Quem é que de fato está fazendo a conta certa? Se são os governistas ou se de fato a oposição vai contar com essa articulação. Imagine só, por parte do próprio presidente do Senado. Talvez algo inédito aconteça e uma indicação do presidente da República seja reprovada pela primeira vez aqui no Congresso Nacional. Paula. E tem tudo para acontecer, gente. A gente tem informação de bastidores ali. A gente conversa com alguns parlamentares, gente, tá? E é muito grande o burburinho de que o Jorge Messias não será aprovado, gente. Por isso, esse desespero do Lula, marcando reunião com o presidente da CCJ, né? O Lula, gente, tá fazendo... O Lula acabou de receber... Deixa eu explicar aqui para vocês. O Lula, nesse dia de hoje, recebeu a pior notícia do ano, de que pode ser traído e pode ser que não consiga os votos necessários para colocar o seu grande aliado histórico, o Jorge Messias, lá no STF. Por quê? Porque além de parlamentares que podem trair o Lula e não votar no Jorge Messias, ainda tem, para desespero do Lula, ainda tem, segundo informações aí, né, de bastidores, parece que o Davi Alcolumbre não só não está apoiando o Jorge Messias, mas como pode estar atuando para atrapalhar, para derrubar o Jorge Messias. E o pior ainda para o Lula, o Davi Alcolumbre parece que não está agindo sozinho, parece que ele está agindo com o Rodrigo Pacheco. Gente, eu não estou acreditando nisso aqui. Davi Alcolumbre, segundo a oposição, segundo aqui a jornalista, Davi Alcolumbre, junto com Rodrigo Pacheco, estão articulando ali nos bastidores do Senado para que o Jorge Messias não seja aprovado. Gente, se isso acontecer, vai ser a maior traição no histórico político do Lula. Vocês têm noção da gravidade disso aqui, gente? Pela primeira vez, o indicado, né, do presidente pode não ser aprovado na sabatina, gente. Isso seria muita vergonha para o Lula. Para a campanha do Lula, isso seria um desastre. Meu Deus do céu, gente. Inclusive, eu acabei de ter informação aqui, lá de dentro de Brasília, lá de dentro do Congresso, que o Lula está desesperado. A gente está ligando para um, ligando para o outro, marcando reunião. Inclusive, semana passada teve reunião do Davi Alcolumbre, do Jorge Messias, Alexandre de Moraes, com o Rodrigo Pacheco. Parece que o Davi Alcolumbre realmente está decidido a não ajudar o Jorge Messias, porque todo mundo sabe que quem ele queria mesmo era o Rodrigo Pacheco, e agora os dois se juntando para derrubar o Jorge Messias. Aí o que é que vai acontecer? Se o Jorge Messias cair, né, for derrubado, será que o Lula vai indicar o Rodrigo Pacheco, que está ajudando o Davi Alcolumbre a derrubar o Jorge Messias? Gente, eu não tô acreditando que o Lula tá passando por uma situação degradante e humilhante como essa dentro do Senado Federal. E o desespero tá tomando conta do Lula, gente, tá? Jorge Messias pode custar ter 15 votos na sua sabatina. É simplesmente inacreditável, gente. Então, Jorge Safe tá ali trazendo as atualizações. Se inscrevam no canal, porque assim que tiver mais informação, eu volto aqui para trazer correndo aqui para todos vocês. E além de bomba para cima do Lula, tem bomba também para cima do Alexandre de Moraes, gente, tá? O nosso querido mestre Alexandre Garcia acaba de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu tô chocada com o que ele acabou de revelar aqui nesse vídeo, gente, tá? Definitivamente a casa tá caindo pro Alexandre de Moraes, vocês vão entender, assistam. Tá muito falado mais uma entre Moraes e Master, MM, ou Moraes e Vorcar. A partir daquela conversa entre o Vorcaro e sua então namorada, em que ele diz que está recebendo
no apartamento em Campos, no caso Campos de Jordão, o ministro Alexandre de Moraes. E ela pergunta: e aí, ele gostou do apartamento? É uma pergunta que só cabe se alguém está vendendo um apartamento, alugando um apartamento, ou, enfim, apresentando o apartamento para alguém, né? Se eu fosse dar uma gravata para alguém, a pessoa, e depois comentasse com algum amigo meu, perguntaria: e aí, ele gostou da gravata? Não? Porque, a menos que Moraes seja um admirador de decoração ambiental, não? Ficou estranho. E o que está se noticiando é que a Polícia Federal está investigando para saber se Moraes, além do contrato de 129 milhões, ainda recebeu imóvel ou imóveis. Lula recebeu triplex em Guarujá, lá em Atibaia, um sítio em Atibaia, né? Mas, enfim, indiretamente sim, porque com o dinheiro, a mulher de a mulher de Moraes, com aquele contrato, já recebeu lá no escritório da família, né, 80 milhões. E ele comprou uma mansão em Brasília de 12 milhões. Então, já foi, indiretamente, já foi um presente, né? Isso tudo está sendo investigado. Moraes e Toffoli estão num beco sem saída, né? Porque todo mundo viu Toffoli blindando, congelando. Quando ele era relator do inquérito do Master, não andava o inquérito, estava tudo parado. A Polícia Federal não podia fazer nada. Ele assumiu aquilo, disse: é meu, esconde tudo, não mostra para ninguém. Se faz busca e apreensão, não mostra para ninguém, fica a 7 chaves. Só depois que, pelo ruído da opinião pública invadindo o Supremo pôs Toffoli numa situação em que ele teve que abrir mão disso, né? Se declarar obviamente impedido, já que a empresa dele e o Tayaya receberam aportes de 25 milhões, 30 milhões, 35 milhões, entre esses grandes aportes, o próprio Master do Vorkar, né? Bom, e uma outra coisa, esse delegado que estava lá arapongando, dedurando rabagem lá nos Estados Unidos, né, acabou que foram investigar quem é o delegado Marcelo Ivo. E aí descobriram que ele estava num carro importado, que tinha sido apreendido pela Polícia Federal, estava usando o carro, estava embriagado e atropelou uma pessoa e a matou, um vigilante, né? Isso se chama dolo eventual, né? Porque ao beber a pessoa assume o risco de causar dano a alguém ou a algum patrimônio. O nome disso é dolo eventual. E ainda assim ele foi premiado com essa missão na Flórida, que dá direito a diárias, pagamento em dólar, morava num apartamento excelente, dava festas. Parece que a arapongagem dele acabou por chamar atenção para tudo isso, senão passaria despercebido. De Cassis, França, Alexandre. Gente, revelou tudo, né? Alexandre Garcia, conhecimento, né, gente, tá? Em tão pouco tempo esse homem passa tanto coisa, uma enciclopédia da política brasileira, né? Eu acho interessante quando ele dá a notícia, ele volta lá atrás, incrementa a notícia. Nossa, gente, isso aqui dá muito orgulho, né? É muito orgulho que dá. Ou seja, gente, então quer dizer que a Polícia Federal vai estar investigando, né? Será, gente, que o Daniel Vorcaro deu algum apartamento de presente para o ministro Alexandre de Moraes, para a esposa de Moraes, naquela conversa, segundo a Polícia Federal? Muito estranho, né? Aquele diálogo entre o Vorcaro e a ex-primeira-dama lá, a Marta Graeff. E aí, meu amor, ele gostou do apartamento? Por que essa pergunta? Então, a Polícia Federal achou estranho
e vai investigar. A Polícia Federal, claro, sobre a tutela do ministro André Mendonça. E eu acho que o Alexandre de Moraes deve estar furioso aí com essa decisão, hein? A Polícia Federal investigando Alexandre de Moraes. Agora deu para entender por que o Alexandre de Moraes, naquela reunião lá, né, que aconteceu algumas semanas atrás, criticou duramente a Polícia Federal, né? Por que será?